estádio, ter um time, né, fazendo uma homenagem para você, o meu presidente, todos os diretores, né, os meus colegas de trabalho que estavam ali também prestando homenagem. Então, para mim é uma honra e uma felicidade muito grande. E acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, não só na minha, mas creio de toda a minha família. Se você pergunta também para minha esposa, né, para minha mãe, para meu pai, foi um momento muito especial para todos. Você olha para toda aquela multidão aplaudindo, ovacionando ele, você fala, fizemos o melhor e deu tudo certo. C'est incroyable, c'est une soirée avec beaucoup d'émotions pour moi. La plus grande fierté aujourd'hui de porter ce trophée, d'être capitaine de cette équipe et rentrer dans l'histoire avec autant de matchs comme ça, c'est une grande fierté pour moi. Merci beaucoup. O que eu tenho é gratidão, né? Agradecer a ele como filho, como jogador, como profissional, e agradecer ao clube, aos cuidados e carinho que tem por ele. Poxa, é emoção muito grande, você vê o estádio inteiro gritando o nome do seu irmão, é uma emoção muito grande. De ouvir o estádio inteiro gritar o nome dele. É um sentimento inexplicável. É como se é uma resposta de todo esse trabalho que ele fez desde que ele era pequeno. E foi um dia muito especial, muito especial. Marcos, pai do Marquinhos, é um prazer recebê-los aqui. Eu vim aqui para mostrar onde tudo começou, o início, né, quando ele era jovem. E vou mostrar para vocês aqui a casa onde eu morava, eles eram pequenos, saiu daqui muito jovem, né? É uma casa simples, uma rua bem simples, guarda muitas lembranças pra gente aqui. Essa aqui era a entrada da nossa casa. Então, o início de tudo foi aqui. Bom, a minha infância foi muito incentivada ao esporte. Acho que isso é uma cultura muito forte da minha família, no Brasil em geral também, né, bastante, principalmente na época. Né, a gente não tinha videogame, não tinha computador, não tinha internet, não tinha celulares, né, na época, então a gente brincava muito de jogar futebol. Sempre fui, minha mãe sempre, meu pai sempre me incentivaram muito o esporte, muito o futebol. Olha, na verdade, eu não sou muito do futebol não, viu? Eu acho que deve ter puxado mais pro lado da mãe, viu? Eu sou a Lina, mãe do Marquinhos, jogador do PSG, seleção brasileira. Estamos em São Paulo, Brasil. A história do futebol do Marquinhos nasce na história da minha mãe, né? A avó do Marquinhos chegou aqui no Brasil de Portugal como torcedora do time de Portugal, né? Da Portuguesa, aqui no Brasil. E era apaixonada e levava os netos todos para a escolinha de futebol. E o Marquinhos nasceu já dentro do Corinthians, porque eu grávida frequentava os jogos do Corinthians, de onde meu sobrinho mais velho já era jogador.
Eu sou primo do Marquinhos, né? Me chamo Moreno. Fui atleta profissional também. Joguei aqui no clube durante 5 anos. E, cara, na verdade eu tenho uma história bem grande, né? Eu fui o primeiro jogador da família a ser profissional. E aí depois veio a questão do irmão do Marquinhos, o Luan, que também jogou profissionalmente, né? Mas parou logo. E depois veio a ascensão do Marquinhos. Em família de jogador, brota jogador. Em família de artista, brota artista. Em família de músico, brota músico, né? Porque é o meio que ele vive. E ele sempre teve esse desejo, o irmão também é ex-jogador de futebol. E ele admirava, né, o trabalho, uma família que assiste muito futebol, que compra muita bola, muita chuteira. E, naturalmente, ele se apaixonou pelo futebol. A gente se encontrava muito na casa da minha avó, onde a gente fazia uma reunião de todos os primos, de todos os tios, né, e a gente ia pra rua jogar bola. Então minha vida era jogar futebol, né, junto ou na escolinha perto de casa ou com os meus primos e o meu irmão em casa. Meu nome é Luan, eu sou o irmão mais velho do Marquinhos. Nós crescemos em São Paulo capital, no Brasil. Como nós tínhamos só 4 anos de diferença, quando eu tinha 9, 10 anos, ele tinha 6 anos, então nós jogávamos bola todos juntos na casa da minha avó. E nossa infância foi basicamente isso, vivendo entre futebol e brincadeira na rua, mas muito futebol, muita coisa juntos. As coisas mais engraçadas que eu lembro entre eu e meu irmão são as nossas brincadeiras tipo dentro de casa mesmo. Como a gente jogava bola ali no meio da sala, a gente acabou quebrando aí no mínimo uns 20, 25 vasos dessas flores. Só que como o Marquinhos era mais novo e minha mãe não brigava com ele, eu sempre colocava a culpa no Marquinhos. Eu chutava a bola, ele espalmava assim, ia sempre no vaso e quebrava o vaso de flor. Aí minha mãe já gritava lá de cima, Luan! Eu falava, mãe, foi o Marquinhos. E jogava sempre a culpa pra ele, a responsabilidade pra ele. Foi uma grande pessoa para mim, um grande incentivador, um grande ídolo, né, que eu tive desde pequeno. Ele era um excelente jogador, jogava bola, até tinha muito mais qualidade que eu, muito mais técnica, muito mais habilidade. E o Luan era um craque nato, era um menino de dom, muito dom com a bola, de muita habilidade e tudo. E o Marquinhos tinha ele como ídolo. Ele jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, no centro de formação, né, e depois teve algumas passagens em alguns clubes, né, para fazer alguns testes na Europa, rodou um pouco e depois voltou para o Brasil. Não conseguiu seguir uma grande carreira de profissional, mas teve aí seus bons momentos na profissão. Chegou um momento da minha carreira que com 19 anos de idade, com 19 para 20 anos de idade, eu olhei para o meu lado e tinham muitos jogadores de muita qualidade. E eu acabei meio que ficando um pouco para trás, não ficando para trás tecnicamente, mas não sei, a minha acho que na vontade mesmo de ser um jogador profissional, acabei deixando um pouco para trás. E isso me fez com que eu chegasse à conclusão de que não era mais o momento de ficar dentro das 4 linhas mesmo, que fora das 4 linhas eu acho que eu seria um pouco mais participativo, que eu seria mais feliz. Tinha o irmão como ídolo, né? Eles têm uma diferença de 4 anos de idade. Então o Marquinhos com 2, 3 anos já assistia a jogos na federação, que o Luan era um jogadorzinho federado desde os 7 anos de idade. E aí o técnico colocou ele dentro da quadra, ele pediu para jogar, pediu para brincar. Com 5 aninhos ele estava dentro da quadra do Sassi brincando de jogar. Às vezes cobria um jogador ou outro quando faltava jogador, mas na verdade o Marquinhos era apaixonado pelo gol, ele era goleiro. No Brasil, na rua, os mais velhos escolhem o time, né, e sempre o último a ser escolhido era o mais novo. E eu, como sempre fui o mais novo, eu sempre era o último a ser escolhido e eles me colocavam no gol. Então não tinha muito o que fazer, né? Eu era mais novo, eles tudo grande, então em casa eu sempre brinquei muito no gol e eu comecei a gostava muito. Então quando eu fui fazer meu primeiro treino, como eu fazia ali em casa, né, eu quis também fazer no meu primeiro treino.
E eu falei para minha mãe que queria ser goleiro. Ela comprou uma roupa, uma luva e me deixou ir para o treinamento de goleiro. Quando eu cheguei lá, o treinador já olhou um pouco porque ele já conhecia a família. O meu nome é José Carlos Barbosa, sou professor de Educação Física, trabalho com crianças de iniciação de 7 a 10 anos. O Marquinhos, o irmão dele treinava aqui com a gente, né? E ele com 3 anos de idade, ele ficava na arquibancada no colo da mãe, né, da Alina, e já acompanhava os treinos. Quando ele viu o irmão jogando, ele ficava deslumbrado, né? E ele já era muito atencioso, com 3 anos de idade, 3 para 4 anos, né? Aí com 6 anos ele começou a fazer treinamento com a gente aqui na Sociedade de Amigos Colaboradores do Imirim. E o Marquinhos começou a sua trajetória, os seus primeiros passos como federado, né, equipe de competição, foi exatamente nesse local aqui. Então, no começo, ele gostava de ser goleiro, né? Então ele deixou eu fazer o meu primeiro treino no gol, mas os próximos treinos, como ele viu que eu tinha um bom passe, um bom domínio, conseguia chutar com as 2 pernas, né? Então ele conversou com a minha mãe, conversou comigo e ele falou, tudo bem, eu deixo você fazer um pouco o goleiro, mas se você também de vez em quando fazer um pouquinho de jogador de linha, né? de defesa no caso. Né? E foi aí onde eu falei, não, tudo bem, porque eu gostava de ser goleiro, né? E aos poucos ele foi me tirando, né? E me fazendo ter essa visão de ser um jogador de linha de defesa. Como ele queria ser goleiro, o que eu fiz? Deixei ele mais próximo do gol, jogando ele de fixo, né, no futsal. Então ele estava mais próximo do gol ali defendendo, né? E hoje a gente vê o resultado, né? Ele é um zagueiro a nível mundial aí, incontestável, né? Não tem nem o que... Porque está jogando próximo do gol onde ele queria jogar, né? No joguinho de salão são 3 tempos, né? O técnico tem que trocar. E ele jogava um tempo no gol, um tempo na linha e o terceiro tempo o técnico escolhia conforme a necessidade porque ele era tão bom na linha quanto no gol. Aí ele fazia um terceiro tempo por conta do técnico. Se a necessidade era no gol, ele ia pro gol. Se a necessidade era na linha, ele ficava na linha. O Zé, para mim, hoje, no Brasil, é um dos melhores que para ensinar, assim, para os fundamentos, para criança, para tudo. Eu acho que igual ele eu não conheci. O que ele desenvolveu aqui com a gente? A parte técnica, né? Se você não desenvolver a parte técnica, no caso da criança, ele não pode fazer parte de um esquema tático, né? Quando você monta um esquema tático, se você não tiver a parte técnica, que é o domínio do passe, né? Um passe mais apurado para você fazer um passe para o seu adversário, para o seu colega, né? Até para você interceptar uma bola do adversário, você tem que ter uma técnica de domínio de bola. E isso aí ele fazia com maestria, né? Porque ele já brincava com o irmão em casa, com os primos, né? Então ele já vinha com um pouco mais de bagagem, né? Então quando chegava aqui para mim era muito mais fácil trabalhar com ele. Porque ele já vinha com um pouco já desses fundamentos aí, né? Que são a parte essencial de início para qualquer criança que está aprendendo a fazer a sua parte. Então o Marquinhos ele era diferenciado nesse sentido. Ele já sabia o que ele queria e ficava muito mais fácil para ele. Ele era muito atencioso. Tudo que você falava para ele, ele prestava atenção. A escola sempre foi um grande aluno, né? Sempre foi muito focado naquilo que ele faz. Até hoje, né? Ele não consegue ser pela metade. Ele sempre, quando ele se entrega de corpo e alma. O Marquinhos é um menino assim, de uma personalidade muito fácil de lidar, muito boa. Ele é um menino tranquilo, cumpridor de deveres. Na verdade, eu sou professora. Então, o Marquinhos teve a possibilidade de estar sempre estudando em escolas, a maioria das vezes em colégios católicos, de onde ele formou valores, a personalidade. Sou o professor Adalberto, coordenador do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Essa escola maravilhosa que vocês estão vendo, conhecendo aqui. O Adalberto foi o meu professor de educação física na escola, né? Uma escola onde eu recebia bolsa porque a minha mãe era professora, né? E eu com o Adalberto participei de muitos jogos, né, escolares, muitos jogos olímpicos, não só de futebol, mas de atletismo, de muitas outras coisas. Sempre foi disciplinado. Vamos falar, notas boas, tinha notas boas porque ele prestava atenção na matéria, lógico, brincava como todas as crianças brincavam na época, brincam, né, durante as aulas, mas ele era diferenciado. Ele tinha 7 anos de idade, quando nós fizemos um trabalho com ele, ele participava da escola de esportes
E era um rodízio de modalidades, vôlei, basquete, handebol, futsal, atletismo. Ele gostava muito do atletismo. Tanto que todos os festivais de atletismo, a velocidade, ele ganhava medalha. Então, sempre o Marquinhos estava na final de uma prova de velocidade e sempre ele conquistava uma medalha de ouro, prata ou bronze. Estudei até essa escola e quando minha mãe ela perdeu o emprego, né, eu já não tinha uma situação maravilhosa assim financeiramente, então quando minha mãe perdeu o emprego foi um momento assim muito difícil porque respectivamente eu também perdi o meu direito de bolsa de estudar nessa escola, né, e acho que meus pais queriam realmente me dar uma educação escolar muito boa, né, e eles não tinham o poder de me colocar em uma outra escola que não seja sendo bolsista. Então, graças a Deus eu já estava no Corinthians, né, nesse momento, já fazia os meus treinamentos e com relação ao Corinthians foi onde eu consegui também uma bolsa em uma outra escola mais longe de casa, né, mais perto do centro de formação do Corinthians. Eu ganhei essa bolsa também para competir, para fazer competições pela escola, jogar campeonatos pela escola. Eu joguei 5 anos no Corinthians, dos meus 10 anos até os 15 anos de idade. E depois, aos 15 anos, eu fui para São Paulo. Só que quando eu tinha 12 anos de idade, acho que eram 12 anos de idade, 12 anos, né? 11, 12 anos, eu conversei com o meu treinador que eu tinha um irmão mais novo que já jogava futsal em uma escolinha lá do bairro, lá da minha cidade. Aí ele falou, traz ele aqui para ele fazer um teste no Corinthians. Aí minha mãe acabou levando ele quando ele tinha 7 para 8 anos. E foi lá onde ele começou, com 7, 8 anos de idade, no Corinthians, e ficou até os 18 anos. Eu cheguei no Corinthians, eu tinha 8 anos. E 8 anos a gente ainda é muito jovem, né? Ainda nem pensa profissionalmente, né? Eu cheguei como menino, como moleque que queria pelo menos simplesmente jogar bola com os amigos, né? Se divertir. Eu ainda não tinha essa visão profissional do negócio, né? Então o Corinthians me fez ser o profissional, me educou nos treinamentos, me educou a fazer os sacrifícios que eu tive que fazer na minha vida. O Marquinhos ele tem uma personalidade determinada, né? Então tudo que ele faz é bem feito, né? Ele foi um excelente aluno, ele tem uma letra linda, ele se alimenta muito bem, ele faz horas de sono. Então no ritmo de vida dele, na personalidade dele, ele tem disciplina para tudo. Quando eu recebi esse convite de uma outra bolsa, de uma outra escola de alto padrão, para que eu possa estar competindo e jogando alguns campeonatos pela escola, acho que deu uma tranquilidade muito boa para minha mãe, mas ao mesmo tempo ficou muito difícil porque eu morava longe, né, e eu pequeno, né, com 10, 11 anos de idade, tive que aprender a usar transportes públicos, né, para que eu possa estar indo, me transportando para a escola e indo para o treinamento e voltando para casa. O professor Renan, coordenador de esportes do Grupo Educacional Drummond. Aqui é o Colégio Carlos Drummond de Andrade, onde o Marquinhos estudou dos 12 aos 17 anos. O Marquinhos, na época, ele foi um bolsista que, na verdade, ganhou bolsa com a parceria do Corinthians, que foi Drummond Corinthians. A gente sempre teve parceria com o Corinthians. Então, na verdade, na época, o Marquinhos ganhou essa bolsa por ser jogador do Corinthians. Então, acabou ganhando essa bolsa, né? Na época, os meninos, a gente sempre teve parceria com clubes. Então, o Marquinhos veio através do Corinthians, acabou ganhando essa bolsa através do Corinthians. Marquinhos sempre foi um exemplo para nós aí de atleta, como disciplina, sempre gostou de estudar.
sempre foi um menino bom de bola e bom de escola. Foram momentos de dificuldade onde eu saía às 5 horas da manhã de casa, ia para a escola, depois ia treinar e depois tinha o futebol de salão também que eu fazia. Então era praticamente, tinha 2, 3 dias por semana que eu ficava o dia inteiro fora de casa, né, e não conseguia voltar para casa tão cedo, saía 5, 5 e meia da manhã para pegar o transporte, atravessar a cidade e poder estudar em uma escola onde eu recebia a bolsa, porque eu não teria condições de estudar em alguma outra escola perto de casa. E voltava, era meia-noite, né, 1 hora da manhã. Tem momentos melhores e momentos mais difíceis, né? Momentos financeiros mais difíceis. E o Marquinhos chegou uma vez, apesar dele continuar focado no esporte, no futebol, ele chegou no clube, né? Ele era aluno do Drummond, mas era jogador do Corinthians, chamou o diretor, acho que ele tinha uns 12, 13 anos de idade, e pediu para o diretor uma vaga para morar no clube. E aí a assistente social do clube me ligou, não entendeu, falou: Alina, o que está acontecendo com o Marquinhos, que ele quer ir embora de casa? Aí ele respondeu: não, eu não quero ir embora de casa, eu preciso facilitar a vida dos meus pais. Porque o meu pai gasta muito dinheiro de gasolina, de condução, ele precisa trabalhar. Ele não tem tempo de ficar cuidando de mim, eu preciso me cuidar sozinho. E aí eu achei engraçado, né? A assistente social também achou, porque os meninos querem viver a vida lá fora, farra, bagunça, e ele trocou uma adolescência aos 12, 13 anos por conta de colaborar com a família. Meu nome, eu sou Regiane Cristina Ferreira, sou assistente social e eu trabalho aqui no Corinthians desde 2006. Então eu conheci o Marquinhos quando ele estava no Sub-12, né, quando eu entrei no clube. Ele morava, né, aqui em São Paulo, na região da Zona Norte, só que era bem distante do clube, né? Ele teve a iniciativa de chegar, pedir para ser alojado. Aí depois que ele foi falar com a família dele, né? Primeiro ele já teve essa decisão do que ele entendeu que seria melhor para ele poderia, né, ser menos cansativo. Na época teve a oportunidade, tinha vaga no alojamento. Aí eu falei: tudo bem, Regiane, né? Mas e aí, o que o diretor falou? O diretor sorriu e falou: para você tem vaga. E aí ele se mudou para o clube, ele não tinha 14 anos, ele se mudou para o clube, foi morar no clube, para facilitar a vida dos pais e a vida dele também. Foi uma fase muito importante, né? Ali eu consegui, assim, com as dificuldades, com os momentos, com as escolhas que eu tive que fazer difíceis, né? As escolhas duras que eu fiz nessa trajetória, eu acho que, juntando com a formação que eu tive ali dentro, fico muito orgulhoso da pessoa e do profissional que eu me tornei hoje, porque foram 10 anos, né, no Corinthians, muito tempo de formação. Meu nome é Edesildo, mas todos me conhecem como Didi, né? Já estou no clube já há 23 anos, né? Vou completar esse ano, né? Como preparador físico, né? Tive a honra de conhecer o Marquinhos lá atrás, diretamente com ele. Trabalhei na época que ele estava com 12 para 13 anos, né? Em 2006, 2007. Ele era um atleta muito aplicado, porque na parte técnica, tática, ele precisava, né, evoluir bastante, mas parte física ele era um atleta assim, que tinha um lastro muito grande, né, a evoluir ali. De estatura ele era pequeno ali e foi evoluindo no decorrer, né, mas era um atleta assim aplicado, nunca deu trabalho, sempre chegava no horário, né, ou bem cedo. O Marquinhos é aquele menino que está sempre atento aos colegas, atento ao preparador físico, ao professor. Então ele terminava todas as vezes o treino lá no Corinthians, ele chegou no Corinthians com 8 anos de idade, né, ficou até os 18, foram 10 anos lá dentro. E ele não se retirava do campo até que o último menino se retirasse e ajudava o professor a carregar as mochilinhas, as bolas, recolher os uniformes, os coletes. O Marquinhos teve uma progressão, ele sempre foi muito bom jogador, mas eu digo que dos 8 anos até os 13 anos de idade dele, até os 14 anos, ele foi sempre na média de todos os jogadores. Dos 15 anos em diante, ele teve uma progressão muito grande, porque ele sempre foi um meio de campo, um número 6, né, um cabeça de área.
E com 14 anos ele foi mudado para defesa, como para zagueiro. E ali acho que ele se encontrou. Nesta época aí o treinador, né, identificando ele, precisou, numa precisão lá, até por causa da estatura mesmo, eles eram parecidos, aí recuou ele para completar um treino. Aí ali foi que, né, identificaram, acharam, ele se encontrou como um zagueiro, né? Vamos pontuar assim. E ele, como zagueiro, era muito melhor do que volante. E foi com 14 anos, quando ele jogava o Campeonato Paulista Sub-15, que eu vi que com os jogadores da mesma idade dele, ele não precisava fazer tanto esforço para ser superior aos outros. Então ali eu comecei a ver que ele tinha alguma coisa diferente dos outros. E não só eu, como até os próprios treinadores puxaram ele para uma equipe mais velha, né? Quando ele foi nessa época, puxou ele para jogar com um time mais velho. E mesmo com os jogadores mais velhos, já se sobressaía. Ali eu comecei a ver que ele tinha alguma coisa diferente, que eu falei, opa, vai ser alguma coisa de bom na carreira, né? A partir do sub-15, vamos pontuar assim, deu para identificar melhor, porque ele, nesse momento, passou a ter um grau de marcação muito forte, né? A antecipação dele com relação a antecipar a bola, saída de jogo, isso aí ele começou a melhorar, né? Mas o auge dele foi do 16, 17, né? E acabou estourando no sub-20. O Marquinhos disputou o Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira, o Mundial Sub-17. Ele foi muito bem, graças a Deus ele foi muito bem. Aí subiu para o profissional no Corinthians. Lembro, foi um jogo contra o São Caetano, no Campeonato Paulista, né? E eu logo tinha ganhado um torneio de formação, ali um torneio de base. E 2 dias depois eu recebi a ligação do treinador do profissional, onde os 2 zagueiros da época eles estavam machucados e precisava de um zagueiro, então ele acabou me chamando e 2 dias depois eu estava lá treinando com um profissional e alguns meses depois eu tive a oportunidade de fazer minha primeira partida. O menino brasileiro, não só o Marquinhos, eles sonham em ser jogador de futebol, eles sonham com um grande time, eles sonham com a seleção brasileira. Na vida do Marquinhos isso ficou um pouco mais nítido e fácil porque ele vem de uma família de jogadores. Então ele assistia isso, ele vivia isso, né? Tanto o irmão como o primo foram jogadores de times profissionais, né? Os 2 jogaram na Europa, os 2 jogaram no Brasil. Então para ele só aconteceu aquilo que já era um pouco familiar. O Luan já vinha aí com uma classe diferenciada no futebol. O Marquinhos sempre teve muita vontade, né, de jogar bola e ele foi com o tempo aprendendo. Aí entramos com ele numa escolinha, onde ele desenvolveu as habilidades dele, né? Eu acho que o jogador são os 2 modelos. Um nasce com o dom de jogar e o outro vai buscar. Eu acho que Marquinhos foi buscar toda essa desenvoltura que você vê do jogador, ele foi buscar numa deficiência de não habilidade que ele tinha, ele foi buscar dentro de um trabalho que foi feito desde o início. Então hoje ele é uma pessoa super concentrada, né, naquilo que faz e chegou graças a muito trabalho dele, físico, intelectual. Porque no Brasil tem muitos jogadores com muito talento, né? Mas hoje, mais velho, eu entendo que o talento não é tudo, né? Tem que ter muita vontade, muita força de vontade, muita garra, muita determinação e muita cabeça, principalmente, para lidar com todos os obstáculos que tem na carreira, né? Desde pequeno até mais velho. E dentro desses obstáculos, eu acho que eu pequei em algumas coisas que acabaram não me deixando chegar no profissional. Mas foi bom, porque se o Marquinhos hoje está onde está, foi porque tivemos esses obstáculos antes. E ele foi um grande protetor, né, porque a gente sabe que é muito difícil esse momento de transição e eu estava bem no meu momento de 17 anos, 16 anos. E esse momento de transição do centro de formação para a base ele é muito importante. Esse momento de transição do centro de formação para a equipe profissional ele é muito importante, né? Então ele esteve do meu lado ali nesse momento, ele parou de jogar bola, né? E ele começou a participar ali em alguns jogos meus, né, para me ajudar e me falava algumas coisas, me dava alguns conselhos importantes,
né? E ele foi muito importante nesse momento para mim, né? E principalmente quando eu vim para a Europa. Porque foram 10 anos, né, no Corinthians, muito tempo de formação, pouco tempo de profissional lá, né, mas eu sinto um orgulho muito grande porque foram eles que me fizeram o jogador que eu sou hoje. Subiu para o profissional no Corinthians, fez 6 meses de profissional e começou a chegar para algumas propostas. Nessas propostas que chegaram, tinham 2 propostas muito interessantes, que foi da Roma e do QPR da Inglaterra, que na época tinham sido comprados por um grupo grande, não sei o quê. Aí essa foi a primeira decisão difícil que nós tivemos na nossa vida. Para mim era incerto tirar ele daquele lugar de conforto, da zona de conforto, e arriscar alguma coisa por questão financeira. Aí eu achei muito novo, eu falei, não, eu e meu marido, não vamos arriscar agora. Foi onde o Luan entrou e falou, não mãe, vamos arriscar assim, né? Com 4 anos de diferença, o Marquinhos tinha 17, o Luan já com 21. Não era um homem já formado, mas um irmão mais velho, né? Com condição de cuidar, de proteger, de estar ao lado dele. E foram inicialmente, né? O pai foi por mim. E ele foi um grande protetor, né? Porque a gente sabe que é muito difícil esse momento de transição. Ele me dava alguns conselhos importantes, né? E ele foi muito importante nesse momento para mim, né? E principalmente quando eu vim para a Europa, né? Quando eu saí do Corinthians e vim para a Europa. Na Roma ele acabou ficando 11 meses só, teve uma explosão meteórica. Com 11 meses no primeiro ano, começaram a chegar propostas do mundo todo para ele. O time que chegou mesmo de verdade, que acabou nos convencendo, foi o Paris, e foi até que uma escolha fácil, porque nós já conhecíamos a cidade de Paris, eu tinha vindo para cá, tinha gostado. O campeonato nós não conhecíamos muito, porque não era muito televisionado no Brasil, o campeonato francês, então nós não conhecíamos muito. Mas o projeto do clube, na época o Leonardo e o Marquinhos tinha o seu ídolo dele, que era o Thiago aqui. O Thiago foi uma pessoa, um jogador muito importante, até mesmo na escolha, né, da minha vinda para Paris. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de poder jogar com ele, porque era um jogador que eu admirava muito. Se você procurar, tem até algumas entrevistas minhas no Corinthians falando que eu me espelhava muito nele, né? E quando eu recebi essa oportunidade de vir para o Paris Saint-Germain e poder jogar com o Thiago Silva, né, foi das coisas que me motivaram a vir para cá. Je me souviens le premier jour que j'ai regardé Marquinhos, je ne connaissais pas avant, non, juste pour la télé. Et Marquinhos, il est arrivé au club, j'ai dit, mais c'est ce mec-là que le club l'a acheté, parce qu'il est arrivé comme ça, il était malade, je ne sais pas combien de temps avant, 10 jours malade, il est arrivé comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on prenne un défenseur comme ça. Foi em 2013, né, uma chegada um pouco conturbada, porque eu estava doente, né, uma situação um pouco difícil. Eu vinha da pré-temporada da Roma, né, que foi uma pré-temporada forte, difícil, de muito trabalho físico e tudo. Eu acabei ficando um pouco doente, perdi alguns quilos. Um pouco antes de sair da Roma, nós fomos num restaurante lá em Roma e ele acabou comendo algumas coisas. E ele pegou uma bactéria na boca. Ele pegou uma alergia bacteriana, não sei o que, alguma coisa na boca, que impediu ele de comer praticamente durante uma semana. Então ele, não sei quantos quilos, acho que minha mãe sabe contar, meu pai sabe contar melhor, não sei. Quantos quilos, não sei sabe te falar agora quantos quilos. Perdi alguns quilos e quando eu cheguei aqui tive que fazer alguns testes para ver se estava tudo bem. Né, e teve algumas discussões de momento ali da assinatura do contrato. Mas graças a Deus deu tudo certo, né, e eu pude retomar a minha forma. Aos poucos fui crescendo aqui nesse grande clube que é o Paris Saint-Germain, junto com o clube. Desde o primeiro momento que ele chegou aqui, se dedicou o máximo possível.
Não sei se vocês se recordam, mas com 3, 4 meses ele deu a primeira entrevista dele em francês e isso chocou já todo mundo. E isso foi ajudando bastante ele, poxa, gostava muito da cidade, gostava muito de todas as pessoas do clube, sempre foi querido por todos os jogadores, por todo mundo do clube. Chambogos. Chambogos. J'ai reçu Marquinhos chez moi, j'ai montré des restaurants pour lui. Et à partir de ça, ça a créé une amitié magnifique, que ça reste toujours et ça va rester toujours. C'est mon frère, Marc-Louis, sa famille, je les aime beaucoup. Vraiment, les joueurs n'ont pas été là. Magnifique, joli, mais je n'aime pas, je préfère là-bas. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente formou assim uma irmandade que até hoje a gente tem. Às vezes a gente vai de férias, aí eu encontro ele lá em São Paulo, a gente mata um pouco a saudade das conversas, das histórias que a gente passou e passamos muitos bons momentos difíceis também, juntos, né, eu e ele, que a gente era jovem, 2 jovens aqui em Paris, numa equipe onde tinha grandes estrelas, grandes jogadores, né, com os nossos altos e baixos, a gente foi vivendo aí com muita paixão pelo esporte, paixão pelo PSG, de querer sempre fazer o melhor para o PSG, e a gente conseguiu aí passar por todos esses obstáculos. Paris Saint-Germain. Il est très fidèle, comme il est avec ses amis, avec sa famille, il est aussi au club, il est aussi ses coéquipiers et les supporters. Et ça, c'est pour ça que c'est un joueur et un mec très très spécial. Foi de onde ele e o Luan começaram, né? Quem fez a apresentação do Marquinhos foi ele e o Luan juntos, né? A primeira temporada eles passaram os 2 juntos, só os 2. Hoje a gente sente muito orgulho dessa história, né? O Marquinhos construiu uma história no PSG junto com a família dele, de muita integridade, né? Olá, meu nome é Carolina, eu sou esposa do Marquinhos. Me chamam de Carol Cabrino, e hoje eu tenho 3 filhos e sou casada. O encontro foi pela internet. Foi completamente despretensioso. Então foi um belo dia que ele me mandou um pedaço de uma música que eu tinha escrito e gravado, era uma música minha. E me mandou. E aí eu falei, nossa, ele sabe de muita coisa, né? Enfim, começamos a conversar. Isso foi em 2013. Foi em 2013, lá pro março de 2013. Eu conheci de fato o Marquinhos, a pessoa extraordinária que ele é. Não só dentro de campo, como a pessoa em si, que foi o que eu mais me apaixonei nele. E é isso, hoje estamos aqui com 3 filhos. Ter 3 filhos fez com que eu seja muito mais maduro, que eu reflita muito mais nas coisas simples da minha vida, né? Que por muitas vezes eu não via as coisas passarem, simplesmente queria saber. Tudo passa muito mais rápido quando você é jovem, você não se rende, né, conta de tudo que as coisas simples possam te trazer. Então, quando você tem filho, você valoriza muito, né? Você quer ser também um exemplo, né? Você acaba refletindo muito mais nas suas atuações, nos seus discursos, né? Nas coisas que você faz no dia a dia. Então, isso me fez um profissional e uma pessoa melhor. Com certeza, meus filhos e a minha mulher me mudaram para melhor, cada vez melhor. Eu acho que as coisas foram acontecendo no PSG muito gradativamente, né? Ele chegou, ele era banco, aí ele foi conquistando a confiança de todo mundo, ele foi mostrando o que ele podia trazer ali nos jogos. Com muitas oportunidades, alguém machucava, era ele que entrava, muita oportunidade na vida dele, e com tudo isso, com todo esse profissionalismo que ele tem,
ele ia mostrando para que ele veio, né? E surpreendendo todo mundo. E aí, aos poucos, ele foi conquistando o espaço e, de repente, as coisas vão acontecendo. E aconteceu do Thiago sair e ele se tornar capitão. Au moment que j'ai parti, j'ai fait une interview. Si je ne me trompe pas, j'ai dit je sors du Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais je sors tranquille parce que j'ai tout fait pour le club, j'ai tout donné. Et maintenant, il y a un garçon qui va continuer pour le club, qui c'est Marquinhos. C'est pas seulement parce qu'il va suivre tout ce que j'ai fait, mais surtout parce qu'il est une très grande personne et très grand professionnel. Et je savais qu'il pouvait faire ça. C'est pour ça que Marquinhos vient de prendre cet espace sur le foot mondial, un des plus grands défenseurs au monde maintenant. Às vezes eu nem tenho noção também do que tudo isso representa, né? Hoje, talvez, quando eu parar de jogar bola, eu vou ver as marcas que eu tive, as coisas históricas que eu pude fazer. Mas eu simplesmente quero entrar dentro de campo, assim como aquele Marquinhos lá atrás, né? Eu quero entrar dentro de campo, fazer o meu melhor, ajudar meu time, né? Ganhar os jogos, ganhar os campeonatos, fazer tudo aquilo que eu posso fazer de melhor, e depois o tempo vai passando, os jogos vão acontecendo, né? E as marcas vão acontecendo naturalmente, sozinhas, né? Então acho que o mais importante é sempre você fazer o seu melhor, né? Tá ganhando os jogos, tá ganhando os títulos, e as marcas elas vão ser registradas naturalmente. Allez, Paris Saint-Germain! Essa é uma parte que me emociona, porque me emociona mais a faixa dele de capitão do que ele como profissional. Porque a faixa representa um homem, né? Um menino que saiu do Brasil, de um lugar tão distante, e conquistou, como ser humano, um papel tão importante. Ele tem uma importância como homem lá dentro, que é isso que ele deve irradiar para todo mundo. Que é isso que as pessoas deveriam observar e entender. Que o mundo deveria entender. Que é o que eu sempre disse para ele. Eu dizia para ele: filho, nunca troque um amigo por uma bola. O amigo é para a vida inteira, a bola não. E é isso que ele faz até hoje. Aos poucos ele vai amadurecendo, tomando suas próprias decisões cada vez mais, e ele é uma pessoa extraordinária. Ele é muito calmo, me ensinou demais a lidar com várias situações que antes eu tinha muita dificuldade. Então ele é muito sereno, ele aprendeu muito com a vida porque ele teve que sair de casa, ele era muito novo. Então eu acho que isso fez dele ser o que ele é hoje. Muita coisa vem disso, além, né, dos princípios que a família dele trouxe, mas o fato dele ter que sair de casa muito cedo, se virar com as suas coisas, sozinho, né, atrás do futebol, do grande sonho da vida dele, que é até hoje. O mais importante pra gente nisso tudo é a família, né? Porque mesmo quando nós não tínhamos nada, praticamente nada, que a gente passava algumas dificuldades no Brasil, mesmo nos poucos momentos que a gente tinha, por exemplo, que o Marquinhos morava fora de casa, a gente ficava muito reunido, nossa família, nós tínhamos um almoço reunido, a janta sempre junto, então a gente trouxe isso pra cá até hoje. O Marquinhos é uma pessoa que sempre tem os amigos dele junto, nós sempre tem... Eu sempre tô junto aqui, se eu não tô, tá minha mãe, se não tá minha mãe, tá meu pai, ou então minhas irmãs vêm também.
Então, a nossa maior riqueza que a gente fala é nossa família unida. Se não tiver a família, eu acho que não vai lugar nenhum. Eu acho que você tem que ter uma família unida, você tem que ter bons amigos, você tem que ter uma estrutura boa para você pegar todos esses momentos bons e ruins e ter onde você se escorar. Ele quis formar uma história de vida, né? Não ficar perambulando pelo mundo atrás de título. E isso fez com que ele conquistasse tudo que ele conquistou, né? Conquistou os recordes que ele vem batendo, como com a camisa do PSG, como capitão. E pra gente é um orgulho pra nossa família, né? Ele mostrar isso pro mundo, né? E é através desses critérios pessoais de formação, de educação, de família. Às vezes as pessoas me perguntam, Lina, realizou o seu sonho? Eu falei, não, o sonho não era meu. Eu nunca sonhei com o Marquinhos jogador, eu sonhei com o Marquinhos um homem. Realizou sim, o homem que ele é. Agora, o jogador é um sonho dele. É uma conquista dele junto com o clube. Porque também ninguém forma um jogador sozinho. Eu não formei ele sozinho sem o Corinthians, eu não formei ele sozinho sem o PSG, né? É um conjunto, família e clube, que levam ele a esse resultado. C'est bien, on est de retour. C'est bon, c'est bon. Fácil. Se você não tem uma família, um círculo de amigos que tá ali por você, pro que der e vier, nas vitórias e nas derrotas, fica muito mais difícil esse caminho, sabe? Então eu acho que facilitou demais, porque eu sinto que o Marquinhos, ele é uma pessoa leve, a cabeça dele tá leve, então ele tem todo o tempo do mundo para gastar com o futebol, mentalmente dizendo, sabe? A gente procura tirar o máximo de problema, resolver as coisas para que ele consiga dar o seu melhor ali sem se preocupar com a parte externa, porque eu acho que influencia muito. Então eu acho que a família do Marquinhos, até por conta de já vir, né, que já tinham outros jogadores na família, então é muito interessante, né, toda essa história deles, e enfim, agora você já conhece, e aí eu acho que é fundamental, e eu acho que é assim, é o pilar mesmo. Tudo que ele é por conta do que a mãe, do que o pai, dos princípios que deram para ele. Regardez-moi ça. C'est beau. Ça, c'est un monument de Paris, ça. Creio que família é uma coisa muito importante assim na nossa vida, né? Por mais que eu esteja vivendo aqui do outro lado do mundo, eu sempre senti eles muito próximos, muito unidos. Nunca estive sozinho em nenhum momento da minha vida, né? Ou meu pai, ou meu irmão, ou minha mãe estavam sempre comigo, me apoiando e me dando o suporte que eu precisava para que eu possa estar fazendo o meu melhor ali dentro de campo, né? Então, assim, eles foram muito importantes, né? Hoje eu fico muito feliz, né? E agradeço por tudo, assim, pela educação, pelos momentos que a gente viveu, pelos momentos ali difíceis que eles tiveram no meu lado, e ali onde eu vou buscar a minha maior força, a minha maior fortaleza, para que eu possa continuar lutando, batalhando, porque, né, o futebol tem momentos bons, momentos difíceis, né, momentos de sacrifício, é um esporte, uma vida maravilhosa, né, mas tem seus momentos também de dificuldade, e assim, a família está lá para celebrar esses momentos bons, como a homenagem que eu tive aqui no Parque dos Príncipes, mas também está ali para dar a força e a mão quando os momentos difíceis chegarem. Então agradeço eles muito.